meus amores, tudo bem? Estamos aqui novamente, agora para a nossa aula de redação, tá certo? Antes de começar a explicação, eu quero dizer para vocês que essa redação, ela terá um tema livre, ou seja, você vai decidir sobre o que você quer escrever, sobre o que você quer falar. E aí você vai escrever essa redação no seu caderno, na disciplina de português, tá bom? Então vamos lá, iniciar nossa explicação de hoje. Bem, antes de começarmos, tá bom, a escrever a redação, nós precisamos já ter a ideia do que nós queremos falar. E quando tivermos essa ideia, nós iremos inventar, nós iremos dar um nome, um título para a nossa redação, tá bom? Toda a historinha, toda a redação, ela precisa ter um nome. E esse nome será o título que iremos dar para aquilo que iremos escrever, tranquilo? E aí, esse nome, ele precisa ser algo bem legal, bem interessante, para que as pessoas, elas sintam vontade de ler toda a sua redação. Ok, turma? Então, vamos lá continuar. Nossa introdução, certo? A introdução é o início de toda a redação. Depois do título, do nome que iremos dar à nossa redação, nós iremos começar a escrita da nossa redação através da introdução. Dentro da introdução, nós iremos apresentar um problema, certo? Que levará ao desenvolvimento da nossa escrita. Ou seja, precisamos criar um problema para dar continuidade à nossa redação. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Vamos lá agora para o nosso desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, você vai escrever os fatos que levaram a este problema, ou seja, por que esse problema existe, por que esse problema aconteceu, tá bom, turminha? É isso aí você vai fazer dentro do desenvolvimento. Vamos lá agora para a nossa conclusão. A conclusão é a última etapa da escrita da nossa redação. E dentro da conclusão, você irá encontrar a solução para aquele problema que você criou lá na introdução. Ou seja, você vai trazer uma solução, uma resposta para aquele problema. Ok, turminha? E aí, tia escreveu uma redação e fez o passo a passo para que você, meu amor, compreenda exatamente o que tia está dizendo. Então, acompanhe aí, tá bom? Preste atenção. Lembra que tia falou que toda a redação, toda a historinha, ela precisa ter um título, um nome. E aí o nome da minha redação ficou a seguinte: A Bruxinha que Tinha Medo de Voar. Esse é o título da minha redação, ok? E na minha introdução, eu criei um problema, tá certo? Qual será o problema que eu dei aqui? Vamos lá ler? Acompanha com tia. Lili era uma bruxinha que tinha muito medo de voar. E para perder esse medo, ela foi para uma escola de bruxa. Ou seja, o problema da minha redação é que Lili, ela tem medo de voar, tá certo? Então, vamos lá entender o porquê que ela tem esse medo, tá bom? O que foi que aconteceu para que Lili tivesse tanto medo de voar? Vamos lá observar isso no nosso desenvolvimento. Diz assim: Lili tinha muito medo de voar, pois sua vassoura era rebelde demais. E sempre que Lili subia nela, ai meu Deus, a vassoura dava um chilique e Lili ia parar com o bumbum no chão, tá certo? No seu primeiro dia de aula, a professora pediu para todas as bruxinhas pegarem a sua vassoura e voarem por toda a sala. Lili ficou logo desesperada, ela entrou em desespero, pois sua vassoura era rebelde demais para obedecer o que a professora estava pedindo. Ou seja, eu estou aqui explicando dentro do meu desenvolvimento por que Lili tinha medo de voar. Ela tinha medo de voar porque a vassoura dela era muito rebelde, muito desobediente. E todas as vezes que a pobre da Lili subia em cima da vassoura, a vassoura dava um chilique e aí Lili acabava indo ao chão, tá certo? Então Lili tinha medo de voar por causa da rebeldia da vassoura dela. E agora vamos entender o que foi que aconteceu para Lili resolver esse problema. Vamos para a nossa conclusão. Vamos lá ler? Então, Lili tomou coragem e sussurrou bem baixinho para a sua vassoura. Ela disse assim, ó: se você der um chilique e me derrubar, eu vou fazer você virar lenha para o São João. Olha só o que foi que Lili fez, né? Então, a sua vassoura percebe que a sua amiga, né, queria muito voar como um pássaro. Então, ela fez o que era para ser feito. E as duas voaram livremente e leves naquela sala. E Lili ficou muito feliz e perdeu, então, o medo de voar. Observe que na minha conclusão, eu dei a solução para o problema. Vamos lá relembrar? Lili tinha medo de voar. Então, para perder esse medo
medo, ela foi para uma escola, tá certo? Mas por que Lili tinha medo de voar? Lili tinha medo de voar porque ela tinha uma vassoura que era muito rebelde. E sempre que Lili tentava subir nela para voar, a vassoura dava um chilique e jogava a pobre da Lili no chão, não é isso? Então, o que foi que Lili fez? Lili sussurrou no ouvido da vassoura que se ela não fizesse o que a professora estava pedindo, Lili ia fazer ela virar lenha para o São João. Já pensou? A vassoura não queria virar fogueira, né? Então a vassoura obedeceu. Então as duas voaram livremente por toda a sala e Lili ficou muito feliz. E com isso, Lili perdeu o medo de voar. Perceberam, turminha? Então aí dentro dessa minha redação, eu apresentei o meu problema, apresentei cada detalhe, o porquê que Lili tinha medo de voar e solucionei também o problema de Lili. Tranquilo? Então, e aqui tá Lili, ó, voando com sua vassoura belamente, né? Linda, plena e maravilhosa. Então, vocês irão fazer a redação de vocês, tá certo, turminha? Mais uma vez eu vou dizer, não precisa tirar foto e mandar pra tia, porque tia vai fazer essa correção quando a gente voltar para as aulas. Ou então tia vai marcar, tá bom? Com tia Ana Margarete para que os pais estejam levando os cadernos lá na escola para que eu consiga fazer essa correção. Ó, aproveita bastante tudo que foi dito e capricha aí na tua escrita. Outra observação, você não precisa escrever mais de 5 linhas, tá bom? Se você conseguir escrever 3 ou 2 linhas, já tá bom. O importante é que a sua redação, ela tenha sentido, tá bom? Ela tenha um significado, a gente consiga compreender aquilo que você quis escrever, tá certo, meus amores? Beijos, até a próxima aula, tá bom?